Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história super interessante e ao mesmo tempo bem complexa, a de Nova Friburgo. Todo mundo conhece a cidade pela sua fundação com imigrantes suíços, né? Aquela imagem de um pedacinho da Europa no Brasil, mas vamos dar uma olhada nos documentos para entender um lado dessa história que por muito tempo ficou meio escondido. Pois é, essa é a imagem que vem à cabeça, certo? Um refúgio europeu, todo construído com base na ideia do trabalho livre, bem diferente do resto do país na época. Mas, será que essa imagem conta a história completa? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender, tudo começa lá em 1820. A família real portuguesa já tinha vindo para o Brasil e o país começou a se abrir para imigrantes que não fossem de Portugal. E foi nesse contexto que nasceu Nova Friburgo, quase como um experimento histórico, uma coisa pioneira, um núcleo colonial baseado na mão de obra livre de europeus. E essa era a grande sacada, sabe? O que faria o lugar ser diferente de tudo. Num Brasil onde a economia e a sociedade inteira giravam em torno da escravidão, Nova Friburgo deveria ser um exemplo. Era um projeto inédito, a promessa de um Brasil diferente. Acontece que essa ilha, claro, não estava isolada do mundo. Ela estava cercada por um verdadeiro oceano de forças econômicas e sociais muito, mas muito poderosas. E isso nos leva à pergunta principal de toda essa análise. A proximidade com o Rio de Janeiro, que era a capital do império e o coração econômico do país, já coloca essa ideia em dúvida. Sabe, seria mesmo possível manter um ideal tão puro no meio de um ambiente tão avassalador? E aqui está o contexto para a gente entender o tamanho do desafio. O século XIX foi o século do café, principalmente na região do Rio. E essa economia cafeeira precisava desesperadamente de gente para trabalhar. A principal fonte dessa mão de obra era o tráfico de africanos escravizados. E o Porto do Rio de Janeiro era a maior porta de entrada dessa tragédia no país. Nova Friburgo estava bem no meio desse furacão. E é aí que a coisa muda de figura. Quando a gente deixa de lado a imagem idealizada e começa a olhar os documentos, os censos da época, a história que aparece é bem diferente. Os números mostram que a realidade era o oposto da narrativa oficial. Olha só que impressionante. Apenas 8 anos depois da fundação da colônia, um censo feito na paróquia local já mostrava uma realidade chocante. O número de pessoas escravizadas não era só grande, era a maior parte da população, mais do que os colonos europeus e os brasileiros livres juntos. E esse número não parou de crescer. Pouco mais de uma década depois, lá por 1840, o número de pessoas escravizadas em Nova Friburgo já passava de 2.000. Aquele ideal de uma terra de trabalho livre parecia cada vez mais distante. Então, o ponto crucial é este aqui. Em 1840, quase metade da população de Nova Friburgo era escravizada, 43%. A tal ilha europeia tinha, na verdade, uma demografia que se parecia muito com o resto do Brasil escravocrata. E tem uma citação da pesquisa que resume isso de uma forma perfeita. Ela diz que a colônia não era uma ilha fora da onda da escravidão, mas sim uma ilha dentro dela, completamente imersa na lógica de produção e na vida daquela época. Ok, mas por que isso aconteceu? Por que o projeto original foi engolido tão rápido pela realidade? A resposta parece estar na combinação de 3 fatores: a economia do café, a localização geográfica e a própria adaptação dos colonos ao sistema que já existia. E este talvez seja o dado mais revelador de todos. Os próprios imigrantes, que vieram para provar que outro modelo era possível, acabaram se integrando ao sistema. Os documentos mostram que eles compraram pessoas escravizadas para trabalhar em suas lavouras. Isso basicamente derruba a tese de que seria possível ter uma economia diferente ali. E é fundamental a gente se lembrar que esses números representam pessoas. Pessoas com culturas, línguas e histórias próprias. O historiador Alberto da Costa e Silva lista dezenas de nações africanas de onde essas pessoas foram arrancadas à força, como algumas que vemos aqui. Cada nome desses representa um povo, uma identidade que o sistema escravocrata tentou, de todas as formas, apagar. Diante de todos esses fatos, fica muito claro que a história de Nova Friburgo, assim como a de muitas outras partes do Brasil, precisa ser olhada com mais atenção, de um jeito mais completo. Isso nos leva ao ponto central. Não se trata de apagar a história da imigração suíça, que é importantíssima, claro, mas sim de integrar essa história a uma narrativa maior, mais complexa. A Suíça brasileira foi construída também com o suor e o sangue de africanos escravizados. E esse resgate histórico não acontece do nada.
Ele é fruto do trabalho de pesquisadores muito dedicados, como a Gioconda Lozada, que foi pioneira no assunto, e outros como o Jorge Miguel Maier e o Edson de Castro Lisboa. Eles, ao analisarem processos criminais da época, por exemplo, nos ajudam a ouvir, mesmo que de relance, as vozes diretas de quem foi escravizado. No fim das contas, é disso que se trata. Revisar a história não é destruí-la. É o contrário. É torná-la mais rica, mais precisa e, principalmente, mais justa com todo mundo que fez parte dela, especialmente com aqueles cujas histórias foram silenciadas por tanto tempo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história de Nova Friburgo é um caso muito poderoso, mas com certeza não é o único. Quantas outras narrativas que a gente toma como certas escondem realidades bem mais complexas? O que mais a gente ainda precisa descobrir sobre o nosso próprio passado para entender melhor quem a gente é hoje? Fica aí a pergunta.